É, é quando a gente olha para uma seringa de preenchedor facial, o modelo mental padrão, tipo, quase sempre é puramente estrutural, né? Uhum. Com certeza. Aquela visão bem tradicional. Exato. Tem um espaço ali que precisa de volume, aí o profissional vai lá, injeta um gel debaixo da pele, o tecido levanta e pronto. O problema visual está resolvido. É uma visão muito mecanicista, assim, quase cirúrgica do processo. É o clássico paradigma de reposição volumétrica passiva, sabe? A ideia de que o material tá ali só para ocupar o espaço físico que foi perdido com o tempo e a gravidade. Só que, quando a gente mergulha de verdade na ciência atual desses biomateriais injetáveis, essa percepção desmorona totalmente. De repente, a seringa deixa de ser uma simples ferramenta de fazer volume e passa a atuar como, cara, um verdadeiro controle remoto biológico. Nossa, essa definição é perfeita. É uma reinterpretação completa do que acontece na matriz extracelular. Pois é. E decodificar essa exata mudança de chave é a missão central da nossa imersão de hoje, que, aliás, é importante destacar com muita empolgação aqui. Este é um material exclusivo desenhado diretamente para os alunos da mentoria ampla facial. Aquela mentoria maravilhosa que é brilhantemente conduzida pelo Dr. Gustavo Martins, lá no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. A mentoria tem esse cuidado absurdo de curar o conhecimento através de revisões bibliográficas super profundas. É o caso desse compilado de evidências agora, de abril de 2026, lá do Instituto Medeiros Martins, que a gente vai dissecar hoje. Uhum. E o legal é que esse material foi feito para guiar os estudos dos alunos em paralelo com as aulas gravadas, né? Exato. Aulas que cobrem todos os pilares da harmonização orofacial. A gente está falando de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, biorregeneradores e, claro, toda aquela lógica incrível do método exclusivo Full Face Natural Up, que foca muito em naturalidade e durabilidade. E a nossa missão aqui, pegando o gancho em 4 artigos científicos super importantes desse compilado, é criar uma ponte real entre a ciência molecular mais complexa desses géis e a realidade ali do dia a dia clínico, de quem está com a agulha na mão. Nossa, eu tô muito empolgado com isso, porque não é só uma revisão teórica chata, sabe? É literalmente um manual de como e por que as coisas funcionam debaixo da pele. É para gerar resultado prático. Com certeza! E para entender essas técnicas mais avançadas, tipo as exigidas pelo método Natural Up, a gente precisa primeiro desconstruir totalmente aquele conceito obsoleto do ácido hialurônico. Aquele conceito da massa de modelar, né? Exato. A evolução histórica que a literatura recente mostra marca o momento exato em que os preenchedores abandonaram a categoria de implantes inertes e invadiram, assim com os 2 pés, o território da medicina regenerativa. No passado se falava muito do ácido hialurônico quase como uma massa corrida mesmo, sabe? Aquela coisa para tapar buraco na parede. Mas a ciência mostra que ele age de um jeito extremamente dinâmico. Ele é um sinalizador celular. Uhum. Eu queria visualizar isso melhor. Tipo, o polímero de ácido hialurônico é injetado. Aí ele entra em contato com a membrana do fibroblasto. O que acontece fisicamente ali? Então, a mágica acontece através de receptores celulares específicos, principalmente o CD44 e o RAMM. Imagina que o receptor CD44 atua como se fosse uma fechadura na superfície ali do fibroblasto. Tá, uma fechadura. Isso. Quando alguns fragmentos bem específicos das cadeias de ácido hialurônico, que seriam as chaves dessa analogia, se ligam a essas fechaduras, rola uma cascata de sinalização intracelular. Caramba! Então não é só empurrar o tecido fisicamente para cima. De jeito nenhum. É um comando bioquímico. Ele literalmente instrui a célula a se multiplicar, a proliferar e ativa a transcrição de genes que vão fazer a neocolagênese. Ou seja, gera um colágeno novo endógeno e ainda induz a formação de novos vasinhos sanguíneos na região. Olha que loucura. E isso meio que borra completamente a linha divisória comercial entre o que a gente chama de preenchedor e o que a gente chama de bioestimulador, né? Totalmente. Aquela categorização super rígida da indústria está ficando para trás. Os efeitos clínicos de um gel bem colocado duram muito, mas muito além da presença física do produto, porque o microambiente do tecido mudou,
foi reconfigurado. Tipo um fertilizante. Em vez da massa corrida que eu falei antes, a gente tem um fertilizante, um adubo inteligente que ensina a própria parede a se reconstruir sozinha. Nossa, excelente analogia. É bem isso. E é aí que entram as formulações de nova geração, tipo os complexos cooperativos híbridos, os HCCs. A engenharia conseguiu unir, através de processos térmicos, o ácido hialurônico de alto peso molecular com o de baixo peso molecular no mesmo gel. E a sacada dessa união é que essas moléculas têm comportamentos muito diferentes lá dentro, né? O de alto peso molecular seria tipo o responsável pela hidratação, por dar aquela sustentação mecânica pesada. Isso, a matriz viscoelástica. Exato. Enquanto o de baixo peso molecular, como tem as cadeias mais curtas e soltinhas, é o que consegue encaixar perfeitamente nessas fechaduras CD44 para dar esse comando de regeneração para a célula. É uma sinergia. A cadeia curta é super bioativa e a cadeia longa funciona como uma âncora, mantendo suporte em 3 dimensões. É um ataque duplo, digamos assim. Agora, se esse ácido hialurônico bioativo tem todo esse poder, o desafio para o profissional passa a ser como manter ele lá, certo? Porque a hialuronidase do nosso próprio corpo, a enzima natural, destruiria um ácido hialurônico livre em questão de dias. Ah, sem dúvida. E é isso que nos leva para a engenharia da seringa. Mais especificamente, o duelo dos agentes de reticulação, os famosos crosslinkers. Eles são as pontes químicas que estabilizam o gel. A literatura de 2023 faz uma análise incrível sobre a briga entre o BDDE, que é super tradicional, e o PEG. O crosslinker dita as regras do jogo, né? Praticamente tudo. Reologia, quanto tempo vai durar, perfil de segurança. Se a gente olhar para a física do módulo de elasticidade, o gelinha, géis com PEG muitas vezes alcançam o gelinha bem mais alto, usando a mesma concentração de ácido hialurônico, se a gente comparar com o BDDE. Traduzindo isso para quem está na clínica, uma rede de polímero com um gelinha mais alto aguenta muito mais o tranco. Resiste à deformação sobre o peso da derme e das forças do músculo. E para o injetor, isso significa que ele vai precisar colocar um volume bem menor de produto para conseguir a mesma projeção. Exatamente, a eficiência de volume é fantástica. Mas tem uma diferença termodinâmica aí que é crucial, que é o fator de entumecimento, o famoso swelling. Sim, o inchaço. Eu vi que o PEG atrai muito menos água nos primeiros dias, o que dá bem menos edema pós-procedimento. Mas espera, por que isso acontece se os dois géis estão em soluções fisiológicas parecidas na seringa? A resposta está na intimidade da cadeia do polímero de PEG com as moléculas de água. Durante a fabricação, o PEG já cria uma estrutura de pontes de hidrogênio super estável ao redor dele mesmo. Então, quando ele chega na seringa, ele meio que já alcançou o limite máximo de hidratação. Ah, entendi. Ele já vem cheio de água. Isso. Já o BDDE não. Ele continua sugando água do tecido do paciente de um jeito bem reativo nas primeiras semanas depois da injeção. E é isso que causa aquele inchaço que a gente não consegue prever. Nossa, ter essa previsibilidade imediata com o PEG é uma vantagem clínica gigante. O que o profissional vê ali na maca, na hora do espelho, é basicamente o resultado final estabilizado. É muito bom, mas a gente não pode esquecer da parte mecânica de injetar a parada. A extrudabilidade. Porque géis com um gelinha muito alto costumam ser bem mais rígidos. O que significa que a pessoa precisa fazer muito mais força no êmbolo da seringa. Pois é. E se o gel for duro demais, ou se essa força ficar oscilando enquanto você injeta, o profissional perde a mão, perde o controle fino ali da deposição micrométrica. Então não é só sobre o quão firme ele fica no rosto, mas a suavidade dele passando dentro da cânula. Entendi. Olha, chegou a hora de eu fazer o papel do cético aqui. Manda. Se o PEG dá menos inchaço, se ele garante mais projeção usando menos produto e ainda resiste de forma incrível à degradação natural do corpo, ele parece o produto perfeito, o santo graal da estética. Qual é a pegadinha? Tem que ter um preço para tanta vantagem. E tem o contraponto clínico. Tá justamente nessa maior virtude dele, que é a resistência.
Essa barreira química super densa, que faz o PEG durar mais tempo, também faz ele ser incrivelmente teimoso e difícil de ser dissolvido se a gente precisar usar uma hialuronidade de resgate. Nossa. E essa é a nossa principal rota de fuga numa complicação vascular, numa oclusão, né? Exatamente. Se pegar uma artéria, a velocidade que a gente consegue reverter o gel com a enzima é o que separa um baita susto de uma necrose severa no tecido. Então, a escolha do material é um cabo de guerra eterno entre a longevidade que o paciente adora e a segurança clínica de poder reverter rápido. Isso já estabelece um teto de onde o ácido hialurônico consegue chegar. Porque se o plano de tratamento exige simular um osso, dar uma estrutura muito rígida, aí a química da hidratação já não dá conta. A gente precisa de outras armas, que são os não hialurônicos. É hora de trocar de ferramenta. Vamos falar da hidroxiapatita de cálcio, o KHA. Bora. A hidroxiapatita trabalha com um mecanismo duplo. Tem um gel carreador ali de carboximetilcelulose, que dá um volume imediato bem legal, de 1:1. Aí, conforme esse carreador vai sumindo nos primeiros meses, as microesferas da hidroxiapatita ficam ancoradas ali, servindo de arcabouço. E o corpo reage a isso, né? Sim, os macrófagos englobam essas esferas e começam uma inflamação controladíssima que obriga os fibroblastos a criarem uma malha nova e super densa de colágeno. É sensacional para reestruturação profunda, tipo o contorno de mandíbula. Legal. E do outro lado a gente tem o ácido poli-LL-lático, o PLLA. O PLL já tira quase todo esse volume imediato da jogada, ele é um bioestimulador puríssimo, o foco dele é provocar uma reação de corpo estranho subclínica, intencional mesmo. Então ele gera uma inflamação de propósito. Isso. As micropartículas de PLLA vão sofrendo uma hidrólise super lenta, viram ácido lático e sustentam essa inflamação que faz o corpo depositar muito colágeno tipo 1 de forma progressiva. Deixa eu tentar uma analogia da construção civil aqui. Usar o PLLA é como chamar uma equipe de pedreiros para reforçar o alicerce de uma casa silenciosamente ao longo dos meses. Não muda nada na pintura da parede no primeiro dia, mas lá no semestre seguinte a fundação está muito mais forte. Perfeito. Já a hidroxiapatita de cálcio seria tipo colocar umas vigas de sustentação de aço que já entregam o formato na hora, mas que também servem de armação para o resto da obra. Nossa, é exatamente essa dinâmica. E para fechar essa analogia estrutural, o PMMA, o polimetilmetacrilato, seria literalmente despejar concreto armado permanente nessa fundação. Porque as microesferas de PMMA não são engolidas nem degradadas pelo corpo de jeito nenhum. Não são, ficam lá para sempre. E isso cria um perfil de segurança a longo prazo super delicado, porque a presença dessas esferas por décadas pode, em alguns organismos, disparar reações de granuloma crônico, ou pior, o material pode migrar porque o rosto ao redor envelhece e perde a estrutura original, mas o PMMA não sai do lugar. É um casamento sem divórcio. Exato. Por isso que na mentoria ampla facial se bate tanto na tecla de que a avaliação anatômica vem antes da seringa. Ferramenta errada no tecido errado é a receita exata para o desastre. E falando nessa precisão, isso me lembra de uma frustração clínica absurda que o pessoal relata. Imagina que o injetor pega 2 produtos de ácido hialurônico de marcas diferentes. Na bula, a concentração é a mesma, o crosslinker é o mesmo, o gelinho é igualzinho. Sei bem como é. Aí ele injeta. Um deles fica lindo, previsível por 12 meses, o outro começa a formar nódulo, degrada todo torto. Como é possível, se a química básica ali é a mesma? Esse foi o grande mistério invisível por muito tempo. Mas o trabalho super inovador do Peng, em 2023, clareou tudo usando microscopia confocal junto com microscopia de força atômica. E confessando aqui, eu acho meio contraintuitivo entender como essa microscopia muda o jeito da gente ver uma gotinha de hidrogel. Porque a olho nu parece uma gotinha de água mais grossa, super homogênea. Pensa numa esponja de lava-louça. De longe, parece um bloco sólido, todo igualzinho. Mas se você colocar isso no microscópio e ampliar milhares de vezes, vai ver uma rede 3D super complexa, cheia de poros grandes, pequenos,
o emaranhado de fibras. Faz sentido. A pesquisa provou que a reologia clássica mediu gelinha e tal, só mostra como a esponja inteira amassa quando você aperta ela. Ela não diz absolutamente nada sobre se aquela rede interna é bem feitinha ou não. Caramba! Então você pode ter 2 hidrogéis com a mesma rigidez por fora, mas com esqueletos completamente diferentes por dentro. É como comprar um carro avaliando só a potência do motor na ficha técnica, sem saber se a estrutura do chassi vai aguentar passar num buraco de verdade. Esse é o momento ahá da questão. Um gel premium tem uma rede polimérica lindamente uniforme. As conexões são iguais. O produto de qualidade inferior é todo heterogêneo. Ele tem os caroços microscópicos hiperdensos boiando no mar de gel solto, mal reticulado. E o que acontece quando esse gel cheio de caroço microscópico encontra a hialuronidase natural do paciente? Um desastre. As partes soltinhas são devoradas rapidinho pela enzima. Mas aqueles aglomerados duros sobrevivem. O gel meio que desmorona em pedaços. Aí o paciente volta meses depois com a bochecha que perdeu o suporte num canto e está com um nódulo duro no outro. A arquitetura ruiu de forma torta. Nossa, e um hidrogelo com a rede uniforme vai degradando aos pouquinhos, de fora para dentro, mantendo a forma. De forma super elegante até sumir. Isso destrói aquela lenda de escolher preenchedor só olhando o número do gelinha na caixa. Com certeza. Mas olha, mesmo que a gente tenha o gel com a melhor microarquitetura do planeta, super bioativo, ele vira uma bomba se a agulha for parar no plano anatômico errado. Toda essa física dos polímeros tem que se curvar à anatomia e ao processo de envelhecimento 3D, né? Nossa, inegociável. O envelhecimento é um desabamento em 3 dimensões. Você tem o osso reabsorvendo lá no fundo, a gordura atrofiando e caindo, e a pele ficando fina e perdendo elasticidade por cima de tudo. É o que deixa obsoleta aquela velha metáfora da casa afundando, não é? Total. Ficar tratando o envelhecimento só preenchendo ruguinha na pele é como tentar consertar uma barraca de acampamento que está caindo. Gostei dessa. Se a haste de alumínio no centro da barraca, que é o osso, encolheu e as cordas que esticam a barraca, que seriam a gordura, afrouxaram, tentar passar um ferro de passar na lona de tecido não vai devolver a estrutura de jeito nenhum. Analogia perfeita. Rejuvenescimento multiplanar é cuidar da haste, da corda e da lona ao mesmo tempo. Mas quando a gente navega nessas profundidades diferentes, a agulha cruza direto com as zonas de risco vascular extremo. Que é onde a margem para erro é zero. Literalmente zero. A região da glabela, por exemplo. A gente tem ali as artérias supratroclear e supraorbital. Elas formam uma rede tão complexa que se você ocluir aquilo, não tem rota alternativa de sangue para salvar o tecido. Ali a regra é uso de cânula, plano muito superficial e gotinhas ridículas, menos de 0,1 mililitros. O Norbis também entra nessa zona vermelha pela vascularização terminal, né? Sim, super propenso à necrose. Exige agulha, plano lá no osso supraperiosteal e fugir agressivamente da lateral do dorso. O sulco nasolabial é a mesma coisa. A artéria facial passeia ali e varia de pessoa para pessoa. Tem que usar cânula no subcutâneo profundo e, olha, aspirar antes de injetar é lei. Dominar essa anatomia milimétrica não é um cursinho extra, é o pré-requisito mínimo para se encostar uma seringa num ser humano. Ético e técnico. É impressionante a densidade disso tudo. A gente começou falando de sinalização celular e chegou em como não necrosar uma glabela. E olhando para frente, o que a ciência já está apontando para os próximos anos nessa área? O futuro logo ali na esquina é a fusão da biologia com a tecnologia de imagem. A escolha do gel não vai ser mais no eu acho. A gente vai ver inteligência artificial cruzando o ultrassom do rosto do paciente com a microarquitetura do gel e mais, o acompanhamento vai ser feito em vivo por OCT, aquela tomografia de coerência óptica. Vai dar para ver o gel se integrando e degradando em tempo real. Parece ficção científica, mas está acontecendo agora. E para quem está acompanhando a gente, o profissional e diretor fica muito claro que o estudo constante não é um luxo, é sobrevivência na profissão. Por isso que estar num ambiente como a mentoria ampla facial liderada pelo Dr. Gustavo Martins é um divisor de águas absoluto na carreira. Com toda certeza.
Ele é um professor fora da curva, mestre, um baita especialista. Mas o grande diferencial é que ele ama verdadeiramente o que faz. Tanto o ato de ensinar, ali na teoria, quanto a prática clínica na cadeira odontológica ou médica. É um profissional ímpar e muito humano, e colar nele é um atalho para a maestria clínica. E esse domínio humano e técnico tem que andar de mãos dadas. Para a gente fechar toda essa densidade de hoje, eu vou deixar uma provocação para quem está nos ouvindo pensar com o travesseiro. Manda. A gente viu que o ácido hialurônico hoje funciona como um controle remoto biológico, mandando sinal para regenerar. E se, no futuro próximo, esses hidrogéis virarem só uns pendrives biológicos, onde o volume físico não importa mais nada, só o código de juventude que eles vão baixar nos fibroblastos? Como é que essa mudança de paradigma ia alterar o jeito que a gente avalia o rosto do paciente amanhã de manhã na primeira consulta do dia?